Olá, boa noite. Hoje é 14 de 10 de 2024, Antigo Testamento, parte 844, números 20, versículo 27 em diante. Então, Moisés e Arão não entraram em Canaã, na cidade que manava leite e mel. Não comeram das frutas, não entraram nem nada. Moisés era o líder do povo. Moisés falava face a face com Deus e não entrou. Arão era o sacerdote, e os filhos de Arão também não entraram. Arão consentiu que o povo fizesse o bezerro de ouro quando Moisés estava lá no monte, fazendo 40 dias e 40 noites, recebendo as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés feriu a rocha 2 vezes e foi impedido de entrar porque não creu na palavra que só tinha que falar rocha. Rocha nos dá água, ia sair água da rocha. Então, por causa disso, ele perdeu. Então, se eu ou você não crer na palavra, nós não vamos entrar. Então, você tem que crer no antigo e no novo. Amém? Eu falo isso do fundo do meu coração, para o seu bem, não para o seu mal. E não quer dizer que uma pessoa é líder estadual, regional, ministerial, que vai ser salvo, não. Veja que Moisés era o líder de todo o povo. Não, Regis, mas é porque estava na lei. Não, não interessa. Se estava na lei ou se está na graça. Às vezes na graça você perde a salvação por uma cobiça, por desejar. Imagine práticas, entendeu? Então, Números 20, versículo 27. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. Então, Moisés fez como o Senhor lhe ordenara, mas Moisés já sabia que não ia entrar em Canaã. Moisés sabia que Arão não ia entrar, que Arão ia ser recolhido. Moisés sabia, e Moisés depois soube que ia ser recolhido e não iria entrar. Só para você ter uma ideia, como uma pessoa tem comunhão com Deus, Deus fala. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. Então eles subiram. Então veja que o Senhor falou. E Moisés despiu a Arão as suas vestes e as vestiu a Eleazar. Então o filho de Arão foi o próximo sacerdócio a praticar, a administrar o sacerdócio no tabernáculo, no santuário. Seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Então, Arão morreu no cume do monte. Veja que Deus disse, anunciou o recolhimento dele. Moisés foi lá, falou como Deus ordenara, eles subiram ao monte. Quando chegou lá, ele tirou as vestes dele e vestiu Eleazar. Foi o que aconteceu? Arão morreu no cume do monte, e desceu Moisés e Eleazar do monte. Então, Arão morreu. Por que Arão morreu? Porque Arão fez o bezerro de ouro e Arão foi rebelde. Moisés não fez o bezerro de ouro, mas foi rebelde. Não creu, não obedeceu de falar a rocha para dar água e não ferir. Por causa disso, Moisés também subiu ao monte, desapareceu. Não sei se ele foi recolhido, transladado. Morreu também. E houve até uma questão por causa do corpo de Moisés. O diabo perguntando ao anjo: fulano de tal, cadê o corpo de Moisés? O diabo perguntando: ei, cadê o corpo? Para o anjo. E o anjo disse: não sei, tal e tal. Aí foi dita delicite, ele disse: ó, o Senhor te repreenda. Não usou de palavra contra o diabo, entendeu? O diabo queria saber onde é que estava o corpo de Moisés. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, então Arão era morto. Não foi Moisés nem Eleazar que mataram, entendeu? Arão, porque se ele tivesse feito isso, ele tinha que morrer Moisés e Eleazar. Foi o próprio Deus que recolheu ele lá no monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias. Isto é, toda a casa de Israel. Então eles passaram 30 dias chorando por Arão. Depois que se perde, é que a pessoa vai e começa a chorar, a se arrepender. Depois que muitas pessoas perderam a salvação, vão se arrepender. Mas é tarde, tem que se arrepender antes de morrer aqui na terra.